Nossas Bíblias em Mateus capítulo 27. Obrigado, querido. Não troquei não. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 54. Mateus 27, capítulo 27, versículos 50 a 54. Nós começamos uma série de 3 sermões, esse é o segundo, sobre o que aconteceu naquele derradeiro momento do Senhor Jesus. Ele está ali crucificado, prestes a morrer. Na verdade, esse texto retrata o momento exato da morte do Senhor e acontecem a manifestação de sinais. 3 sinais acontecem. O primeiro dele nós já falamos, que foi o véu que separava o santo do santo dos santos, sendo rasgado de cima e embaixo. Hoje nós vamos ver o segundo sinal. Vamos fazer a leitura responsiva. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou de duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a luz. Vamos ler todos juntos o 54? O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém. Vamos orar? Pai, por graça e misericórdia, fala o coração, a alma do teu povo, edifica-nos, Senhor. Quanto precisamos do pão dos céus, o quanto precisamos da ação do teu Espírito em nós, o quanto necessitamos que o Senhor gere em nós fé, obediência, compromisso, o quanto, Deus, precisamos que o Senhor derrame em nossas vidas toda a sorte de bênçãos espirituais. Faça isso nessa noite, para a glória do teu nome, para a exaltação do teu nome e para o bem e bênção do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Pode se assentar, queridos. Rapidamente, eu quero ser bem objetivo. Nós dissemos que para o judeu, a questão do sinal é muito importante. Paulo, até refletindo sobre isso, disse que os judeus pedem sinal, ou sinais. Os gentios, os gregos, que ele está chamando aí de gentios, pedem sabedoria, que traduzindo seria lógica. A coisa tem que ser lógica. Voltando, a palavra de Deus, aqui, Mateus, ele escreve para judeus. Ele não escreve para gentios, ele escreve para uma igreja judaica, uma igreja que olhou para Jesus e disse assim: Jesus é o Hamashia, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo que nós estávamos esperando. Então, de certa forma, ele está dizendo assim, tem provas, eu tenho provas para apresentar. Essas provas são os milagres, os feitos sobrenaturais. Veja comigo, Mateus capítulo 8, versículo 11. Os judeus, de um modo geral, eles queriam ver sinais. Eles queriam ver feitos extraordinários. Não é muito diferente do nosso tempo, não, onde muita gente também quer ver. Digo a vocês que Mateus capítulo 8, versículo 11, então eu dei uma referência errada, tá? Mas o texto diz assim: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Veja se esse agora eu acertei. João capítulo 6, versículo 30. João capítulo 6, versículo 30. Ou seja, os líderes religiosos queriam ver. Mas só eles, não a multidão também. Aqui está certo. Então eles disseram, a multidão que estava atrás de Jesus, estava indo atrás de Jesus: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Então, na religiosidade, na fé judaica, eu vou acreditar na medida em que eu conseguir enxergar, que eu vir sinais, milagres,
maravilhas. Continua aqui comigo, meu irmão. Para essas pessoas, Jesus não fez nenhum sinal para aqueles que queriam. Se tu és o Filho de Deus, então prova. Se tu és o Filho de Deus, então prova. Se o Senhor realmente é quem está dizendo que o Senhor é, então prova. Ele não caiu nessa provocação. Mas o Senhor nosso Deus e Pai, para nós que já cremos, Ele deixou um rastro e um lastro imenso de sinais que provam e comprovam que o Senhor é realmente o Messias. É isso que acontece aqui nesse texto que nós lemos. Volta comigo, Mateus capítulo 27, versículos 50 a 54. 3 milagres acontecem, ou 3 sinais acontecem. Qual foi o primeiro sinal? O véu que rasgou de cima para baixo. O segundo sinal, a terra que mexeu de baixo para cima, porque o terremoto, você sabe, placas tectônicas que se movem e o tremor vem de baixo para cima. Qual foi o terceiro sinal? Ressurreição. Os comentaristas, de um modo geral, acreditam que é a ressurreição de alguns, claro que não todos, alguns santos, alguns personagens, algumas pessoas da velha aliança. Ok? Esses são os 3 sinais. Nós já falamos sobre o véu que significa o quê? Hebreus vai falar sobre isso, né? O véu que separava, não separa mais, né? Nós temos agora livre acesso ao Senhor. E esses 2 aqui que a terra que treme, né? O que significa? As rochas que partiram, o que significa? É sobre isso que nós vamos ver o sinal do terremoto e das pedras fendidas. Em primeiro lugar, de maneira muito objetiva, o terremoto e as pedras fendidas confirmam que Jesus era quem disse ser. Que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Esse sinal é a comprovação de que Jesus era exatamente quem disse que ele era. Versículo 51, pode ver comigo aqui, a terra tremeu e as rochas se partiram. Bendito seja o Senhor. Há muitas interpretações, e eu tenho um teólogo aqui atrás de mim, né, que vai anotando. Qual foi a heresia que falou? Está certo, está errado, né? E depois a gente vai discutir. Tem várias interpretações. Ao longo da história, não houve unanimidade. Há muitas pessoas que acreditaram, que disseram que a terra tremeu e as rochas partiram, porque a natureza, a criação de Deus, sentiu horror, porque o Filho de Deus estava sofrendo. Essa é uma interpretação. Outros, no decorrer da história, abra comigo se você quiser, Romanos 8, 19 e 21, afirmam que a terra tremeu e as rochas partiram como um prenúncio, um pré-anúncio de que a natureza inteira seria restaurada, seria renovada. Romanos 8,19 fala sobre isso, né? Que a ardente expectação da natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tá? Essa é uma interpretação. Há uma terceira interpretação. Alguns dizem que era um sinal de Deus, fazendo com que as rochas se fendessem para que os mortos, o milagre que viria logo a seguir, né, a ressurreição dos mortos, saíssem. Na antiguidade, várias das sepulturas eram escavações na rocha. Jesus mesmo, né? Ele foi sepultado, né, numa escavação. Fizeram a escavação e colocavam ali uma grande pedra para que ninguém violasse o sepulcro. Então a pedra rachou para que as pessoas pudessem entrar. Irmãos, essas são as interpretações mais comuns. Geralmente a solução é mais óbvia do que a gente imagina, e o próprio texto nos afirma isso aí. Abra comigo, por gentileza, o versículo 54. Mateus capítulo 27, 54. O que Mateus faz? Ele pega as palavras do centurião
ele apresenta as palavras do centurião. Por quê? Porque o centurião, quando ele percebe, vendo o terremoto e tudo que passava, para ele, o centurião, como para nós cristãos, nós não temos dúvida, não foi coincidência, não foi acaso, foi uma manifestação dos céus, de Deus, dizendo que este é meu filho. Este é o meu filho. É isso que o texto no versículo 54 vai dizer. Vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram o quê? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. A minha declaração de fé, a sua declaração de fé qual é? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo. Agora olha que interessante, veja comigo se você quiser acompanhar, por gentileza. Toda vez nos evangelhos e no livro de Atos, que Deus vai fazer uma coisa extraordinária, que vai manifestar poder, que vai fazer alguma coisa para chamar a atenção, tem um terremoto. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. Capítulo 28, se você for lá para o capítulo 28, versículo 2 de Mateus, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, capítulo 28, versículo 2, olha o que acontece. E eis que houve um grande... O que acontece aí? Jesus ressuscita dentre os mortos. Vai comigo lá para o capítulo 16. Paulo, chamado pelo Espírito Santo, está empreendendo viagens missionárias que mudariam o rumo futuro do mundo. A Europa que se tornaria cristã, grande parte do mundo conhecido que se tornaria cristã, tudo isso por causa das viagens missionárias do apóstolo Paulo também. Prendem o apóstolo Paulo, ele e Silas, né, com o intuito até de matá-lo. Paulo e Silas, lá pela meia-noite, cantavam ao Senhor, oravam, louvando a Deus. E o que acontece? Atos capítulo 16, 26. Há um grande terremoto. O que acontece com as cadeias que prendiam Paulo e Silas? Quebram. Ninguém poderia impedir o avanço do reino de Deus, como hoje ninguém pode impedir o avanço do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É um sinal para nós que cremos. O Evangelho vai prosperar. A nossa vida vai para frente com a graça de Deus. Vêm os problemas, as oposições, as lutas, e todos nós vamos passar por isso, mas os propósitos de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida não serão impedidos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Ninguém vai poder impedir. Ninguém vai poder impedir aquilo que Deus tem planejado para o seu povo, para a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo lugar, queridos, esse é o primeiro ensinamento, o primeiro significado do terremoto e das pedras que se partem ao meio. Em segundo lugar, o terremoto e as pedras também apontam para o poder de Deus. Apontam para o poder do Senhor. Isso já desde a literatura dos Salmos, né? Você vai ver bastante isso. Quando Deus intervém com terremotos, né? Quando Deus intervém com poder. Salmo 46, outras passagens mais vão falar sobre isso. É apenas um vislumbre, para nós grandioso, para o Senhor é uma coisa muito pequena, do poder de Deus, do poder do Senhor que criou os céus e a terra, que criou os seres mais poderosos do universo, que são os querubins. Do Deus que não sabe o que é impossível diante de si. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 19, versículo 26. E o que era impossível para mim? Eu pagar o preço dos meus pecados e ir para o céu. Eu vencer as forças espirituais das trevas, Satanás e seus demônios. Isso tudo é impossível para mim, para você e para qualquer ser humano. Como Jesus falou, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos isso é impossível.
impossível. Mas para Deus, irmãos, tudo é possível. Não tem pedra que permaneça íntegra agindo Deus. Ela vai quebrar. Não tem quem se sinta seguro na sua iniquidade, no seu pecado, na sua perversidade, que vai permanecer assim, agindo Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Ah, mas é muito difícil. Muito difícil. É muito complicado. Para você é. Para mim é. Para o Senhor, nem um pouco. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus ali manifestou quem Ele é. Eu vou repetir. Para a gente um negócio gigantesco. Né? A pedra mexeu. As rochas do nada partiram-se. Partiram-se. E não foi uma pedra. Não foram 2, 3, 5, 10. Foram várias. Para Deus, café pequeno, bobagem. Mas suficiente para que eu e você olhamos e digamos assim: Deus é todo poderoso. Exaltado seja o nome do Senhor. Não há, irmãos, nenhum sistema, não há nenhuma vida, nenhum poder, nenhuma política, nenhuma oposição que possa permanecer de pé quando Deus age. Exaltado seja o nome do Senhor. Para mim é difícil, para o Senhor é tranquilidade. Abra comigo, por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 15, e não somente eu, mas até porque quem sou eu, né? Eu vendo outros comentaristas, e a gente tem uma percepção que caminha na mesma direção, no sentido de que as pessoas sem Cristo, quando olham para Jesus, inclusive um teólogo chegou a dizer, eu já falei isso aqui em sala de aula, um teólogo herético, ele disse que Jesus morreu frustrado na cruz do Calvário. Né? Ridículo, Albert Schweitzer. Né? Frustrado, porque ele esperava que o reino de Deus irrompesse, e o reino de Deus não irrompeu. Para muitos, ali é fraqueza. Olha, sem poder. Lembra que um dos transeuntes, vendo Jesus crucificado, diz assim, zombou dele. Ah, tu não és o Filho de Deus? Você não disse que é especial, é o Filho de Deus? Desce daí, que vamos crer no Senhor. Zombaria, simples assim. Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a nossa força, do que todos nós juntos. Ali, quando humanamente falando parece que Jesus está sendo derrotado, ele derrota. Quem que ele derrota? Colossenses 2,15. E despojando quem? Aí a ideia, né? Não é fácil para a gente já deu aula sobre isso aqui, sobre angelologia, né? Sobre anjos e demônios. De maneira muito simples. Anjo alta patente, poderosão. Tá? Poderoso. Talvez alguma espécie de querubim, talvez algum não tão graduado, mas não é um anjo, entre aspas, normal. Despojando os principados e as potestades. Alto padrão. Publicamente os expôs ao quê? Onde, querido? Onde o Senhor triunfou sobre eles? Triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, a gente vê a manifestação do poder de Deus. Não da fraqueza, não da incompetência. Agostinho, tinha que ser ele, né? Sempre ele. Ele diz assim, sobre Jesus ali. Jesus não perdeu, venceu, né? Ele não foi derrotado, pelo contrário, ele venceu e derrotou. Jesus, ele entregou sua vida porque quis. Ele mesmo no Evangelho de João falou sobre isso, né? Ninguém pode tirar a minha vida. Eu, de mim mesmo, entrego. Ele entregou sua vida porque quis